Então, vamos lá. Capítulo 10. Desmascarando o ódio. Se o amor produz imagens e sensações de paz, serenidade e tranquilidade, quando sentimos algo contrário a ele, as imagens são contrárias a essas. Deus, na criação do homem, colocou em cada ser uma chama divina e, às vezes, a deixamos bem fraca e esquecida. Essa oscilação é de acordo com o nosso estado moral e equilíbrio, tanto emocional quanto com a mente, pensamentos e ações. Quando estamos trabalhando em nossa reforma íntima, muito de nossos sentimentos inferiores vão sendo descobertos e tratados, um a um, em seu tempo certo. O egoísmo cega-nos, distancia-nos do Cristo e nos faz mergulhar em sentimentos e ações conflitantes. Achamos que somos superiores aos outros. A falta de respeito e a arrogância aparecem e deixam-nos ainda mais equivocados. Esses problemas fazem com que a chama divina diminua, ou melhor, nós a diminuímos. Deus, ele sempre está presente e não abandona nenhum de seus filhos. Com o amor celestial, chegam outros sentimentos e vamos seguindo o caminho do Mestre, mas sem o amor, nos perdemos durante a caminhada. A revolta aparece, o ódio chega com tudo e o egocentrismo toma conta. Abrimos as portas para que os companheiros, encarnados e desencarnados, se aproximem e aproveitem desses momentos. Somos responsáveis, pois, em muitas vezes, gostamos dos prazeres, das facilidades momentâneas e da falta de responsabilidade conosco e com o próximo. A raiva e o rancor transformam nossa visão e tudo fica carregado. É uma vista pesada e com energias inferiores. Nosso pensamento começa devagar e pensamos que tudo e todos estão contra nós. As acusações, as brigas e o desequilíbrio se fazem constantes e nos perdemos, entregamos-nos a esse mundo e sentimentos. Podemos enumerar diversos motivos e razões para que cheguemos a este nível, mas o principal é a falta de amor verdadeiro, o amor cristão no coração e, consequentemente, no pensamento e nas ações. Mas por que falta amor, se o temos em nossa essência? Porque começamos a negligenciá-lo. Deixamos de orar, de falar com Deus. Esse distanciamento, por nossa parte, deixa-nos vulneráveis e vamos seguindo em sentido oposto à seara ou paramos de caminhar. Por muito tempo, viemos e vamos continuar caminhando pela eternidade. Temos oportunidades com a reencarnação para aprender e melhorar nossa condição espiritual e humana. Vamos trabalhando para a vitória interna e, por vezes, com muito tempo para alcançá-la. Carregamos sentimentos e convicções equivocadas sobre a vida em comunhão e a visão distante das pessoas. Demoramos a enxergá-los como irmãos. Tivemos a escravidão, a Inquisição, o Holocausto, bombas atômicas, e isso nos mostra as atrocidades que fomos capazes de realizar. Jesus nos mostra um amor diferente. Traz o perdão e diz: atire a primeira pedra quem nunca pecou. E complementa: vá e não voltes a pecar. Ou seja, ele perdoa, mas adverte, para que não cometamos o mesmo erro. Erramos por ignorância,
por ainda não conhecermos a verdade. Desconhecemos por preguiça ou por falta de vontade em vencer nossos desafios. Com isso, vamos para o abismo e aquela sensação de vazio e tormento retornam. O que fazer se nos sentimentos fracos esquecidos por Deus? Se nos sentimos fracos e esquecidos por Deus, devemos orar. A prece é o contato direto e instantâneo com o Pai e com Jesus. Através dela, o contato se fortalece e a chama divina desabrocha, aquece e ilumina nosso interior. Essa é a busca e o rompimento entre o novo homem e o homem velho. A busca do novo, do belo, do amor verdadeiro se contrapõe ao egoísmo e à falta de amor. O vazio vai sendo preenchido com o pensamento em Deus. E temos na caridade a força restabelecida para continuarmos a caminhada. Mas por que ela é tão importante? Porque, através da caridade, compartilhamos o que temos, seja um alimento ao faminto, água ao sedento, agasalho ao que tem frio e, principalmente, amor cristão ao necessitado. Esse amor está presente em qualquer uma dessas ações e não nos faltarão. Sempre que doamos e compartilhamos amor, também o recebemos instantaneamente de Jesus, como ocorre com a conexão através da prece. Sendo assim, a cegueira e as imagens escuras e sombrias que são produzidas com ódio, com a raiva e o rancor, vão sendo apagadas e retiradas do nosso coração e da nossa visão. Com a prece, a caridade, o amor cristão em nossa mente e em nossas ações, o céu, o luar, as estrelas, a perfeição divina, vai quebrando as barreiras, diminuindo nossa cegueira e vamos percebendo toda a beleza natural e a beleza humana, pois somos todos filhos de Deus. Permite que o amor verdadeiro esteja com a chama forte por todo o tempo e, caso percebas qualquer alteração, ora e te conectas ao Pai. Agradece sempre por tudo e por todos e nunca deixes de agir, em qualquer circunstância, fora da caridade e tem sempre o Mestre como seu guia e com o amor cristão exalando por ti. Nessa mensagem, falando sobre a questão do ódio, né, desmascarando o ódio, se eu não me engano, um ponto que me veio, que eu gosto de pensar na questão do amor como exercício. O amor, ele é educado, ele é aumentado pelo próprio ato de estar amando. E teve uma mensagem da sua voz para o Pietro Baldi, logo no começo, antes dele começar a obra dele, no livro Grandes Mensagens, que ele fala sobre esse amor que ele é praticado, que ele é ampliado. Ele fala, olha, aumente as formas de amar, martelai a vossa alma, cada vez com capacidade de amar mais e mais. E essa é a única forma que eu vejo, a princípio, de diminuir o ódio. É pelo amor, né? Ampliando o amor, novas formas de amar e de amar. E eu vejo, a gente até já conversou isso, que no futuro, nesse terceiro milênio, as escolas, um dos pontos principais dela, mais do que ficar colocando conhecimento e informação, o principal dela é
ampliar a capacidade de amar. Então, através de trabalhos com jardinagem, através com trabalhos que são colaborativos, trabalhos em grupos, as mais variadas formas de jogos cooperativos e cada vez mais ampliar as formas de amar e desenvolver em cada ser humano essa capacidade, sabe? Então, foi um ponto que me veio aqui dessa mensagem. Vai, Jair. O que me chamou nessa mensagem, eu achei uma palavra-chave, egocentrismo. O egocentrismo leva o ódio, leva tudo isso. Miramês, no livro Horizontes da Fala, ele pega um gancho disso que o Ismael acabou de falar. O que acontece? Essas virtudes superiores, amor, caridade, perdão, é um exercício diário. Isso você tem que se condicionar, um condicionamento, literalmente. Por quê? Porque nossos antepassados, o ódio, a vingança, o rancor, tudo isso foi cultivado por nós na nossa luta dia a dia. Por exemplo, você joga uma comida para os pombos, eles brigam entre si e sabe que aqui existe, nós sabemos que existe uma abundância ao redor dos pombos, mas eles ficam brigando por aquela migalha daquele pão que você joga. E aquilo ali leva uma competição, um ódio, uma coisa horrível entre eles. E assim fomos nós, no nosso passado. Então isso está dentro de nós muito forte ainda. Então, como é que a gente acaba com isso? Como ele falou, com oração, mas oração é um passo para que, como a gente já está, porque as pessoas que nem tem gente que nem tem acesso a essa oração, que nem sabe orar, é nesse sentido que eu quero falar, entendeu? Então, torna-se mais complexo esse rompimento. Então, quer dizer, chegar onde que nós já chegamos, já foi um passo muito significativo que nós já fizemos e estamos fazendo, e nós temos que fazer isso que o Ismael acabou de falar, exercitar, é um exercício diário de condicionamento para o amor, para a caridade, para todos os valores espirituais. É isso que eu queria falar. Bom dia, pessoal. E complementando de Jair a questão do exercício, é também a gente criar consciência de que a responsabilidade é de cada um. Que assim, eu não amo por causa, é uma escolha, você amar, você ser caridoso, você fazer pelo próximo sem cobrar nada, não deveria ser uma reação, né, que muitas vezes a pessoa me trata bem, eu acabo tratando bem a pessoa, mas na verdade não, você faz porque é uma decisão sua, é sua responsabilidade. Então acho que a partir do momento que a gente se tornar mais consciente da nossa responsabilidade como seres humanos, a gente vai criando isso, né? O que eu posso fazer de diferente? Como é que eu posso agir nessa situação? E não apenas reagir aos estímulos que me são feitos, né? Janine? Naquele livro, O Caminho da Autotransformação, da Eva Perracos, tem uma parte que eu acho muito interessante, que é semelhante ao que foi lido, que a oração seria uma ferramenta, né, de despertar dessa amorosidade. E o Djair falou que às vezes a gente não sabe nem rezar. No caminho da autotransformação, se fala que a gente retira o processo sombrio, porque o processo sombrio é quando nós não trazemos à consciência o que está acontecendo. Então, eu entro em contato com o que está acontecendo, e ali eu falo, meu Deus, nessa situação eu estou sentindo raiva, né, porque essa pessoa me fez me sentir injustiçada, enfim. E aí você entra em contato com aquilo e solicita a mudança de padrão, o que é uma confusão, principalmente dentro do processo católico, né, em que nos ensina que o ideal é que nós cheguemos a Deus sem pecados. Isso é bem difícil, né? Então, o chegar a Deus
por isso que se fala que a partir daí que existiria a questão da confissão, né? Você se confessa para você chegar sem pecado. Mas a verdade é que nós deveríamos pedir a Deus auxílio ao nosso pecado, né? Que seria aí dentro de uma visão, porque o pecado seria fora do alvo, né? Fora do amor. Então eu solicito ajuda para lidar com o sentimento. E é impressionante que quando a gente faz isso, vem uma luz rápida, né? Então, assim, de ser sincero, olha, eu estou nesse momento com esse sentimento, eu sei que esse sentimento tem uma baixa vibração, eu sei que isso está acabando comigo, eu preciso de ajuda, de sabedoria, para ampliar minha visão a respeito desse sentimento. Então, a oração para retornar ao amor parte principalmente da nossa dificuldade de ainda vibrar só nele, né? Nesse ponto, eu concordo contigo, que muita dessa formação que a gente teve da Igreja Católica, né, desse culpismo que é colocado em cima dos nossos ombros, né, que a gente é sempre culpado de alguma coisa e nunca está na altura, né, de receber, de fato, esse perdão pleno, complica um pouco a maneira de pensar. Mas, pegando um pouco o que a Elisa falou, a gente, o Djair e a Janine, né, a gente acaba fazendo um compilado de tudo que a gente vai aprendendo, que os outros vão nos oferecendo. É muito comum a gente ver, né, nessa questão do não saber rezar, não saber como se posicionar, né? Você vê pessoas que culpam Deus. E tem pessoas que não culpam, mas exigem de Deus que ele resolva aquele problema, né? Então, quando os criadores e quem mantém aquela coisa funcionando de forma equivocada somos nós mesmos, né? Mas aí entra toda a nossa consciência deturpada, né? Achando que a gente nunca tem culpa, né? Que a culpa é sempre dos outros. E isso é uma questão do ser humano, né? Que, sei lá, daqui a quantos anos né, vai conseguir resolver isso, cada um, né? Mas ainda pesa, até nessa conscientização para se ligar, né, através da oração, da maneira mais equilibrada, digamos assim, não pensando em certo ou errado, ainda é muito difícil porque a nossa mente ainda se distrai e se influencia por todo um contingente, né, de ensinamentos que a gente trouxe, né, no decorrer desses anos e que vai, de certa forma, conduzindo para um lado ou para o outro, né? A Djaí, acho que levantou a mão. Eu queria, no caso, falar, mas assim, pedir um parecer, vamos falar assim, da Janine, porque essa palavra-chave que eu achei nesse diálogo aí, nesse texto, que é sobre o ódio, por que eu quis falar o egocentrismo? Porque o egocentrismo, sob minha ótica, por isso que eu gostaria de falar com a Janine, ela está ligada à nossa sobrevivência. Nós estamos vivos porque os nossos antepassados, geneticamente, vamos falar assim, os seres que nos antecederam, lutaram. E foram lutas atrozes, lutas ferozes, porque estava envolvido que é sobrevivência. E nessa luta pela sobrevivência, flui todos esses sentimentos negativos, entendeu? Por isso que eu acho que o egocentrismo é o parâmetro, como ele fala ali, ele só fala do egocentrismo, é o cerne de todo esse ódio, essas coisas negativas que habitam em nós em função da sobrevivência, entendeu? É isso que eu queria saber, qual o parâmetro, qual o parecer dela, entendeu? Nesse sentido. É porque o egocentrismo é sempre interessante que a gente compreenda que ele vem da separação. Foi um movimento necessário para que nós pudéssemos iniciar nossa trajetória individual para depois a gente transcender a individualidade e retornar ao todo dentro de uma essência própria trabalhada, né? Quando a gente está nesse processo de egocentrismo,
Uma coisa que eu acho que é bem legal, assim, levando em conta esse texto, é a gente compreender que, quando você fala, né, Jair, lógico que no primeiro momento veio ao encontro de uma sobrevivência. Por isso que os nossos chakras inferiores, eles foram mais desenvolvidos. Né? O chakra de base, que seria ligado às questões relacionadas à sobrevivência, né? O segundo chakra já diz respeito aí a um pouco dessa relação, e o terceiro chakra, ele está muito voltado a essa visão do eu, dessa personalidade que vai sendo construída ao longo das vidas, né? E que fica mais evidente na vida que a gente está. Então, a persona janine, né? Que é dentro de uma quantidade de experiências que nós vivenciamos. E que nós estamos numa época em que a gente está tentando, é por isso que se fala tanto do amor, a gente está tentando vir para o chakra do coração. Porque a gente tem utilizado, ou seja, o nosso período como homens das cavernas, a gente precisou demais desse chakra da sobrevivência. Mas nós não estamos mais nessa fase, né? Há um chamado para a gente subir, para a gente estar mais perto da nossa condição angélica, né, dos anjos, então por isso vibrando da Tricarafim, do que da nossa condição de animal, vibrando dos chakras inferiores para baixo. Então, quando a gente fala sobre essa briga interna, com essa nossa condição de sobrevivente para a condição de espírito, né, de anjos, é quando há libertação. De uma forma simples no nosso dia a dia, o nosso ego, ele é sempre unilateral. Pessoas que são, assim, muito empáticas numa opinião, elas estão dentro de um processo de ego muito forte. Enfim, todas as vezes que nós estivermos, né, que todos nós ainda estamos dentro desse processo. Então, um exercício é, quando eu estou muito focada e vem aquela energia de raiva, o ego, ele geralmente, ele não é criativo. Ele está dentro ali de uma única visão. Quando você já começa a trabalhar, mas pode não ser assim, pode ser que a sua ideia não seja certa, pode ser que a ideia do outro seja melhor, pode ser que você, aquela outra posição. Quando você começa a ampliar, você já sai um pouquinho da visão do ego, que é muito fechada. Então, o que seria isso? O ego, ele está dentro de questões inconscientes, né, dentro da nossa história de experiência. A consciência, ela é ampla e ela é criativa. Então, quando você começa a flexibilizar, né, que seria esse olhar amoroso, mas o outro fez isso dentro da condição dele, né? Talvez você precisasse dessa experiência agora de se sentir com raiva. Você começa a ampliar, isso é o amor. O amor é a ampliação. Né? Então, você traz a consciência e você sai dessa visão unilateral. Nossa, que bacana. Eu queria também só trazer uma visão desse texto, tá vendo que já estava chegando no fim, que eu também achei muito, muito bacana e eu queria compartilhar. Era ligado uma parte que ele ficou falando sobre a doação, com o amor como doação, como esse aspecto de estarmos compartilhando. E esse doar, a gente pode pensar das mais variadas formas, inclusive no nosso dia a dia, até mesmo com as nossas ações do tipo ligados à nossa vida. Por exemplo, a gente começar a perceber quais são os produtos que a gente está comprando, buscando pegar produtos que sejam que eles já tenham seguido um caminho mais em harmonia com a natureza, buscar de comunidades, buscar cada vez mais estarmos em sintonia
com essa harmonia. Isso é uma forma de doação também, sabe? Então, às vezes, em vez de ir em uma grande rede, você compra do pequeno produtor, você incentiva a agricultura familiar, enfim, isso tudo é formas de estarmos realizando doação. Então, é isso que eu também queria colocar aqui, no sentido da gente começar a pensar essas nossas ações diárias, como que poderíamos estar também doando uma forma de doação para intensificar e fortalecer esses movimentos que são mais harmônicos.